Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a ver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, falando da minha segunda terra natal, Áustria. Estou em Viena nesse momento. Vou ficar aqui por um bom tempo, os próximos podcasts vão ser todos daqui. Aproveitando o finzinho do verão, as casas aqui são... Nossa, vocês não têm ideia do quão quente que fica comparado com as casas da Albânia. Não tem ar-condicionado, não tem nada. Mas, seguimos. Tá lindo, sempre é bom estar aqui em Viena. Como co-host hoje, temos a nossa querida Camila Vargas. Camila, como que você está? De onde você está falando? Eu estou muito bem, feliz. Estou finalmente falando de Tbilisi, na Geórgia. Muito empolgada de estar aqui, um lugar muito diferente. Tô tendo finalmente um grande choque cultural. Parece que realmente estou conhecendo alguma coisa diferente, sabe? Muito legal, estou bem empolgada. E vou aproveitar que já você me deu a voz, já vou fazer um merchanzinho aqui, Francisco. Esse podcast está sendo gravado dentro da nossa comunidade, então para você que está nos assistindo do YouTube, do Spotify ou de outras plataformas e quer assistir as gravações ao vivo, participar interagindo com perguntas, se inscreva na nossa comunidade. Além disso, também terá acesso a todos os nossos e-books e mais de $2.000 em descontos nos nossos serviços e produtos. É isso, a voz é sua de novo, Francisco. Beleza. E hoje temos mais um exemplo de por que esse podcast não pode ser gravado num estúdio com microfones bonitinhos e tudo mais, porque não só os dois co-hosts estão em outros países, em diferentes países, como também a convidada. A nossa convidada de hoje, de honra, é a Bruna Rocha, formada em Direito nos Estados Unidos, com especialização em Direito Internacional e de Imigração. Ela é residente na Hungria e, através da especialidade dela, da expertise dela, ela trabalha com consultoria jurídica, de imigração, de legalização de documentos para quem busca novas oportunidades de vida e trabalho na Europa, Estados Unidos e Canadá. E hoje a gente vai focar especialmente na opção nova que surgiu na Itália com o visto de nômade digital. Bruna, como que você tá? Tá falando da onde? Olá, tudo bem, pessoal? Um prazer. Obrigada por me receberem aqui. Neste momento, finalmente cheguei na Hungria, depois de 5 meses viajando por toda a América do Norte e do Sul. Voltei para casa, não casa, né? Barra. E também estou muito feliz de estar aqui, estou com saudade da Europa já, né? E tá calor, tá muito calor. Você tá aqui no vizinho, né? A Áustria, aqui do lado. Geórgia, tô morrendo de inveja, porque é um dos meus lugares preferidos no planeta, é a Geórgia. E estou muito feliz hoje de poder falar com vocês, conseguir compartilhar um pouco do meu conhecimento e também possivelmente aprender com vocês também. Fantástico. Bruna, conta um pouco pra gente, assim, a gente pegou a descrição na sua bio ali, mas como que você começou a trabalhar com migração internacional e também com um escopo tão amplo? Então, é complicado explicar. Porque, assim, eu acho que a vida de imigração, você começa a se tornar já um consultor jurídico antes de ser um consultor jurídico imigratório. Quando você começa a viajar demais. Você começa a ter que aprender, é necessário você ter que aprender sobre todos os detalhes do país que você vai, o que você pode fazer culturalmente, a questão legal, a questão cultural. Então, eu digo que eu comecei muito antes, em 2010 já, que quando foi a primeira vez que eu me mudei para a China, que eu já comecei a aprender um pouquinho, né, entender um pouco mais, que eu já estudava direito na época, antes de sair do Brasil, só que eu comecei a me inteirar mais sobre a questão do direito internacional. Recentemente, junto com a minha formação nos Estados Unidos, como você mencionou, pela Ambra University, eu acabei tomando um curso Gente, ó, perdão meu português, vou avisar já, porque eu uso umas expressões que às vezes não existem. Taking a Mas course. na minha cabeça faz sentido, ok? Então, desculpa aí. E tomei esse curso de especialização em Direito Internacional. E assim, foi uma coisa muito engraçada no senso de que eu não esperava que eu ia ser tão demandada assim, especialmente sendo uma recém-formada. Só que a minha vantagem, eu acho que é por conta de eu falar muitos idiomas, diversos idiomas, acho que ajudou um pouquinho. Então o pessoal viu e falou assim, não, essa mulher vai conseguir ajudar a gente aqui, de algum jeito ela vai resolver a situação. E também porque eu compartilho alguns dos pepinos também, que eu já passei já por diversos países. Tem sempre uma coisinha ou outra que a gente passa, às vezes por inocência,
E às vezes, também tem que ser inteligente, tem que ser esperto, né? De vez em quando, para não se dar mal quando está viajando. E foi assim que eu acabei entrando nesse mundo e aí eu tomei cursos também, tomei, né? Falando, tomei muito. Tomei. É, especialização em créditos de carbono, porque é uma área que eu gosto muito, de energia verde também. Acabei compartilhando aqui, compartilho até hoje o meu trabalho com o governo da Hungria, sou em Budapeste, como consultora para eles. E direito previdenciário também, que eu amo e estou estudando cada vez mais, e tributário, mas tudo envolvido no âmbito do direito internacional. É assim que eu comecei. Muito, muito bom. E antes da gente entrar no tema principal, assim, se eu puder perguntar, por que a Hungria como base principal? Apesar de que você já falou que você viaja pra tudo quanto é lado, né? Mais nômade que qualquer coisa. É a história de um coração partido. Tudo bem, tudo bem. Basicamente A isso. gente entende. Ups. Tranquilo. Bom, Bruna, esse ano aconteceu algo que foi muito interessante, né? Que a Itália, que estava prometendo que ia ter um visto de nômade digital, não sei já há quanto tempo, 3 anos, 2 anos, que eles anunciaram que vamos fazer um visto de nômade digital. Finalmente, né, foi ao ar, tá? Já tem gente pegando esse visto, já tem o pessoal pegando, vivendo na Itália com base nessa nova modalidade migratória. E justamente a ideia seria a gente tratar como que está funcionando essa via para quem quer morar na Itália, não tem cidadania europeia. Você poderia contar um pouco para a gente, assim, qual que é o 101, agora eu que puxei o termo em inglês, o ABC, o ABC do visto de nômade digital na Itália? Sim, então, como você disse, demorou muito tempo, né, comparado com os outros países, porque os outros países, assim, se você perceber, se adequaram praticamente de forma instantânea à questão da pandemia, a demanda muito alta, a necessidade de trabalhadores remotos. E como na Itália a gente sabe que é a Dolce Vita, né? Tudo bem, devagar, bem sossegado, com calma, né? O bom estilo italiano, que de alguma maneira todos amam, eu pelo menos amo também. E chegou em junho desse ano, finalmente conseguimos, né, assim, estar um pouco mais estabilizado agora. Ainda tem algumas divergências que eu vou trazer aqui para vocês também, porque estou tendo algumas situações com alguns clientes agora, que algumas surpresas, né? Algumas coisas inesperadas que não são explicadas, por exemplo, no site do consulado italiano no Brasil, nem no site da imigração mesmo italiana, também não se fala muito disso. Mas também lembrando que cada consulado pode também fazer sua própria regrinha, eles vão de acordo com o ânimo deles, né? Como eles acordaram naquele dia, a gente tem que lembrar disso também. E é uma oportunidade muito, eu acho que muito boa, especialmente para quem não tem a cidadania, não tem a oportunidade de morar na Itália, sempre quis morar. E, por exemplo, a nós brasileiros é aquela loucura da cidadania italiana. Todo vai caçar um antepassado para provar que a gente tem uma descendência italiana e algo assim. Então, trouxe aqui uma oportunidade um pouco mais facilitada. Então, este visto de nômade, ele é para aquelas pessoas que têm a oportunidade, têm a possibilidade de trabalhar no modo remoto. Então, a partir da casa delas, ou de uma praia, aquele famoso que os Instagramers fazem, né? Tá numa praia, trabalhando, num sítio, num parque. Doesn't matter onde você estiver, você pode trabalhar. Só que a diferença com o da Itália, que ao contrário de alguns vistos nômades, por exemplo, que exigem que seja, por exemplo, a pessoa física apenas. A Espanha é meio chatinha nesse ponto com a questão dos nômades, por exemplo. Dá sempre, claro, a gente sempre acha uma gray area, né? Para uma área assim, aquela flexibilidade do direito, esse é o nosso trabalho, de encontrar a possibilidade de encaixar o cliente naqueles requisitos do país. Então a Itália também criou isso. Então eles dividiram o visto de nômade entre o nômade mesmo, que é aquele freelancer, o autônomo, por exemplo. Sei que no Brasil trabalha por conta própria, por exemplo, e o teletrabalhador.
Parece tudo a mesma coisa, mas não é. O teletrabalhador, nesse caso, é uma pessoa que já tem um contrato com uma empresa. Ele já trabalha para alguém. Então, vamos dizer assim, tem uma cliente minha, ela é funcionária pública, por exemplo, e ela tem a oportunidade de trabalhar remoto. E ela agora entrou com a aplicação do visto dela de nômade para a Itália. Então, ela não foi considerada nômade, porque ela trabalha para a prefeitura, para o estado de São Paulo, desculpa. Aí, ela entrou como teletrabalhadora. Tá? Essa é a primeira diferença que tem aqui na questão do visto de nômade na Itália. Tá? Então não fique surpresa e falar assim, ai, mas você não pode aplicar o de nômade. Não, calma, explica, conversa com eles, que eles são super gentis, especialmente no consulado de São Paulo. São uns amores, assim, super bacanas. É tão gostoso trabalhar com gente que entende o trabalho deles e tem aquela compreensão conosco, com as pessoas também que não conhecem, que eu não sei tudo, você não sabe tudo, é sempre um aprendizado, é muito dinâmico o direito internacional, né? E aí, eu tenho minhas notas aqui, eu já tinha falado, vou ficar olhando aqui de vez em quando pra poder falar com vocês. Não me julguem, eu tenho que ler, é muita coisa na minha cabeça. E experiência de trabalho, teleremoto, naquele cargo, é um requisito também de 6 meses. A gente até conversou sobre isso, eu e o Francisco, recentemente, sobre essa questão. São 6 meses só no trabalho, na vaga de trabalho, naquele trabalho que a pessoa tem, ou como nômade ou teletrabalho. Então, é no teletrabalho ou na opção de nômade. 6 meses é o mínimo. Também o diploma de nível superior. E eles também aceitam o de nível técnico, desde que seja 3 anos. Porque tem alguns cursos técnicos no Brasil que são de 2 anos, 1 ano e meio. Tem que ser de mínimo 3 anos. Então tem o técnico, tecnológico e o bacharel, mestrado, PhD já também são aceitos. Para aquelas pessoas que não têm nenhum desses diplomas, aí o requisito é que ela tenha no mínimo 5 anos de experiência naquele cargo, naquela profissão que ela vai exercer quando estiver na Itália também. Ok? Alright. Ok, vamos recapitular aqui rapidinho, então. Temos 2 modalidades principais para o visto de nômade. A de autônomo encaixa para, digamos, a pessoa que tem uma PJ, tem uma empresa própria dela e quer se patrocinar, digamos, para trabalhar na Itália, uma pessoa que trabalha autônomo. E a opção do teletrabalhador seria, digamos, a pessoa que é um CLT e trabalha remoto, né? Então, se a gente tem, por exemplo, o próprio Rafael aqui da nossa comunidade comentou, ele trabalha no serviço público, mas trabalha remoto, conseguiria, por exemplo, se encaixar nessa modalidade de teletrabalhador, tendo, no caso, o diploma ou a experiência profissional. Então, veja que não apenas CLT, funcionário público também, estadual também. A única dificuldade com o funcionário, o funcionário público, nesse caso, é que eles pedem também na Itália, eu vou entrar nessa parte depois, um pouco mais detalhada, um comprovante do seu contratante. Então essa é a parte mais dificultosa para o funcionário público, porque quem é o meu patrão, né? Quem é o meu chefe? Então entrou essa discussão também com a minha cliente. Mas se eu tiver, por exemplo, eu era funcionária pública quando eu morei no Brasil também. Então tinha o diretor nesse caso poderia assinar para mim, ou a vice-diretora. Entende? Que é essa parte que fica um pouco confusa. Quem que é o chefe dos chefes, né? Vou chegar pro prefeito ou pro governador e pedir essa carta? Não rola, né? Ô Lula, por favor, assina aqui. E assim, a vantagem também é que não precisa de. Se você não tiver um contrato de trabalho, não é um requerimento especial. Assim, você tem que demonstrar. O que na Espanha, por exemplo, é necessário, na Hungria também. Nem que seja como autônomo, por exemplo, você tem que apresentar o contrato com seus clientes diretamente aqui na Hungria. Entende? Ainda que você não tenha como empresa. Então, na Itália não tem esse... eu não tenho contrato de trabalho, mas eu tenho como comprovar que eu exerço esse trabalho de alguma maneira. O que eu sempre recomendo para as pessoas, qualquer tipo de visto, quando chega a parte de trabalho, né, que envolve qualquer tipo de visto de trabalho, deixa eu explicar aqui melhor, é que sempre faça um portfólio no idioma daquele país que ela está indo. Não apenas um currículo básico, que olha o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, mas um portfólio
Não, essa é a minha atividade. Olha, eu tenho meus clientes, eu consigo comprovar quem são meus clientes ou quem são os meus contratantes nesse caso, se for uma empresa ou uma pessoa física também, para quem eu presto o serviço, tá? Vou passar a pergunta aqui que o Rafael passou, que está bem dentro do que a gente está falando agora. Ele falou assim: a carteira funcional serviria como essa comprovação? Porque várias vêm com matrícula do seu registro no serviço público. Sim, mas você ainda precisa daquela cartinha. Precisa, é uma carta que eles estão pedindo. Não exime, Na né? parte dos requisitos de documentos que eles pedem, eu vou falar sobre isso, porque eles estão pedindo, especialmente se você for no Brasil, no caso no Brasil, eles estão exigindo isso, tá? Aí o passaporte válido, todo mundo já sabe que precisa, vai entrar agora na parte dos documentos. Com no mínimo 2 páginas em branco, eles estão pedindo também, estão solicitando isso. Uma foto de passaporte, tamanho italiano, não é aquela foto de passaporte normal, grandona. A deles é bem pequenininha, na verdade. Tá? Depois, não sei, pode deixar na comunidade ou no Instagram, a gente pode colocar mostrando como que vai essa foto, a medida certinha, tá? O comprovante de residência do país que você mora primeiro. Por quê? Eles querem ver que a mão. Você veio aqui para São Paulo, mas você mora no Rio. Ou você mora... Onde que você mora? Da onde você saiu? Entendeu? Você tem que comprovar que você mora naquele país e que aquele consulado atende a sua jurisdição, onde você mora. Então, o endereço, o comprovante de endereço na Itália também. Uma coisa boa e ruim, não sei, depende da sua situação financeira, mas hoje a gente tem o Booking, você pode fazer tudo, a reserva grátis, gratuita. Eles estão aceitando no Brasil, no consulado italiano no Brasil, a reserva de no mínimo 30 dias. Então você pode fazer reserva de um apartamento, de um hotel, não precisa necessariamente ser o contrato de aluguel. Por quê? Para o contrato de aluguel... Anual, né? Sorry? Não Desculpa. precisa ser um contrato anual, né? Isso. Se você tiver, maravilhoso. Só que assim, é difícil de conseguir, que também vou falar sobre isso mais à frente, por causa do bendito Codice Fiscale, o CPF italiano. Essa é a dificuldade. Para alugar uma residência na Itália sem esse documento, eles são muito chatinhos. E o que eles estão fazendo? Como na Espanha também, sem o NIE, que está acontecendo, eles falam assim, você não tem documentação, eu não sei quem você é, vai entrar na minha casa. Tem muitos casos desses na Itália, especialmente, das pessoas alugarem e não quererem sair mais. Invasão. Então eles estão querendo evitar isso. Então o Codice Fiscale é um requerimento. Então é uma vantagem que o consulado colocou pra gente, um benefício assim, olha, tá, vou confiar em você, vai lá, faz o aluguel, faz a reservazinha do teu hotel, do teu hostel, de algum lugar pra mostrar que você tem um lugar pra você dormir pelo menos os primeiros 30 dias. A declaração do empregador, como eu falei aqui, o senhor Rafael também vai precisar disso, independentemente do cargo, se é funcionário público, senão eles estão solicitando essa carta. Uma declaração dizendo, olha, meu funcionário tal, ele trabalha assim, desde tal data até a presente data, e ele precisa, assim, não digo de precisar de necessidade, mas ele pode exercer as atividades dele no modo remoto. Tá? Tem que especificar isso também, porque às vezes o contrato de trabalho não diz isso, porque muitas pessoas foram alteradas assim, no decorrer da Covid, no dia a dia, e os contratos não foram alterados. Então, essa declaração precisa especificar esse fato também. Infelizmente, passagem aérea, reserva de passagem aérea, precisa. Mas pra tudo ter jeito, gente. Vamos com calma, né? Não vou falar isso daqui agora que não é meu tópico hoje. Mas aí dá pra resolver isso daí também. 6 meses de comprovação de conta bancária, que você tem que comprovar aqueles 28 mil euros, né? Anuais. Calma, não é mensual, não é tão agravante assim. 28 mil. Que você tenha de renda, seja de aluguel, de algum lugar. Você tem que comprovar de onde vem esse dinheiro, tá bom? Não pode ser, não sei de onde é que você arruma esse dinheiro, não pode. Tem que ser legal, ok? O formulário de visto deles, que você encontra também no site do consulado. Aquela parte do apartamento que eu já falei. Certidão de antecedentes criminais,
também fácil de obter, simples, porque eles não têm essa coisa de 5 anos, 2 anos, que tem alguns países que pedem isso. Lembrando, se você morou em outros países nos últimos 5 anos, pede dos outros países também, nos últimos 5 anos, ok? Para não ter confusão. Ok. Aí tem esse daqui, que é o formulário de solicitação de declaração de valor. Esse formulário também está no site. Também posso colocar à disposição. Depois, pessoal que quiser pode me seguir lá no Instagram. Vou vender meu peixe agora, Francisco, sorry. Segue lá no Instagram que eu mando para vocês. Tem uma outra declaração também que eu já tenho um modelinho em português, italiano e inglês, já tenho feito para vocês. É o Bruna, @Bruna_LegalNexus. É assim que fala, underline ainda, né? Não mudou o nome, não. Ok. Sim, tá certinho. Ok, só pra confirmar. Então, você precisa, esse formulário de valor é para você comprovar junto com o teu diploma, que o seu diploma é real e é válido, ok? E aí, a gente tem isso. Um outro documento, que também tem um modelo, que é uma declaração de autenticidade do diploma e de duração do teu curso, porque tem que ter aquele mínimo de 3 anos, lembra? Uhum. Então, essa declaração de autenticidade de diploma e de duração oficial, ele é emitido, na verdade, pela tua instituição de ensino, que pode ser chatinho às vezes, porque às vezes a escola não existe mais, você vai ter que achar aquela escola que você estudou, ou, por exemplo, se mudou de local, ou se você souber o nome, por exemplo, tem universidades que têm nomes diferentes, mas é a mesma empresa. Né? A Unip, por exemplo, tem diversas universidades espalhadas pelo Brasil. Então, precisa dessa documentação em papel timbrado e assinado pela instituição de ensino da qual você vai apresentar o teu diploma também. Essa é a parte chatinha. Eu acho, assim, um pouco desnecessária, né? Mas, ok. Eles são chefes, a gente tem que obedecer. Em relação a esse tema do diploma, acho que vale uma pequena tangente aqui a gente de vez em quando recebe pessoal mais jovem que está pensando se larga, falta 1 ano, 2 anos para acabar um curso, largo, vou embora do país agora ou sigo depois. Esse visto, e não só esse visto, mas muitos vistos por aí no mundo, eles querem a pessoa que mostra que tem um diploma. E a alternativa, geralmente, se a pessoa não tem diploma, você mostra que trabalhou 10 anos, 5 anos. Isso. Mostra que você é muito foda de alguma outra maneira. Então, se você está pensando, falta 6 meses, falta 1 ano para eu terminar a minha graduação, considere esse ponto, tá? Uma graduação, mesmo que, eu não estou usando nada do que eu estou aprendendo nas aulas, só o papel já vai te abrir muitas portas em muitos países, tá? Então, aqui uma pequena apologia às universidades. Pode seguir. Não, isso é verdade, a gente nunca sabe, porque assim, eles, não sei se vocês notaram, vocês dois que estão por aqui, assim, essa parte passeando aqui, não tanto precisa perto, né? Jorge aqui do lado. Essa mudança na legislação que eles estão querendo agora só pessoas skill, né? Que tenham diploma, que tenham conhecimento. Eles estão querendo deixar o pessoal que não tem um nível de qualificação de fora, ficar lá no teu país. Se você não vai trazer nada aqui, é meio assim, né? Meio hardcore, mas você não tem nada pra oferecer pro meu país, fica lá no teu, então. Entendeu? Então, achei bacana esse ponto aí, Francisco, apologia a universidades. O que aconteceu com um outro, porque eu tenho 2 clientes agora aplicando para o visto de nômade italiano. O que acontece? Para uma, pediram só essas documentações que eu passei para vocês agora. Para outro, que é um rapaz, eles pediram a cópia simples do histórico escolar, tá? Do ensino fundamental e do ensino médio. Para comprovar a escolaridade, 12 anos de escolaridade. Então, igual eu falei, de lua. Às vezes eu tento falar, porque tem cliente que acha assim, Bruna, eu tive um caso que o cliente falou assim, mas a imigração me pediu mais documentos, Bruna, você estava errada. Eu falei, ok, né? Por isso que a gente avisa, a gente já, no contrato, já é especificado que acontece, né? Eu não posso, assim, também falar, olha, eu sei tudo que... Realmente depende do dia, depende do agente imigratório que você vai pegar. Se ele tá de bom humor, por isso que eu falo, sempre trata as pessoas bem lá, porque esse pessoal é mal-humorado, sorria sempre,
né? Se der levar uma caixinha de chocolate, ajuda também. Mas sempre flexível, porque essa questão de aplicar visto, cidadania, é cansativo, né? É desgastante tanto para quem está aplicando, para o aplicante também. O último documento que é essencial para todos os vistos que sempre pedem é o abençoado seguro de vida, né? Precisa comprovar, especialmente na Europa, de no mínimo 30 mil euros. Seguro de vida ou seguro saúde? Seguro saúde, desculpa. Seguro saúde, isso. Obrigada pela correção. O seguro. Porque vou dizer uma vantagem que tem já da Itália, para o pessoal economizar dinheiro. Mas, por enquanto, só falando isso, que o pessoal às vezes esquece dessa parte, né? Porque assim, tem países, não sei como que tá para você na Áustria, não sei como que é na Geórgia, mas aqui, por exemplo, se você não tem a documentação tudo certinho, você paga tudo, e é caro. É muito caro aqui. Então, vamos sempre se precaver e apresentar também o seguro antes, já junto com a documentação para aplicação do visto, tá? E a apólice tem que ser no mínimo o prêmio, né? Que a gente diz o prêmio da apólice de 30 mil euros, ok? Se for a mais, maravilhoso, mas menos do que isso não passa, geralmente. Passa assim, se for aquele visto, quando você chega na imigração, por exemplo, vem do Brasil direto como turista, que ninguém olha nada às vezes, aí sim pode até passar batido, mas quando for aplicar para um visto, especialmente no consulado, específicos como esses, apresente o seguro. E aí, o que a Itália fez? Porque a Itália tem um acordo super bacana, né? Brasileiros se amam e tal. E eles aceitam também um documento chamado CEDAM. Não sei se vocês já ouviram falar do CEDAM. CDAM, ou antigamente era chamado BP4. Tá? E esse documento é um certificado que ele é feito, de um acordo entre os países latinos, íberos, esqueci, é uma coisa assim, não é iberos-americanos, eu tô com ibero-americano na cabeça, mas não é. Então é entre Portugal, Cabo Verde, Itália e Brasil. Tá? Então o consulado italiano estão aceitando também essa documentação. Se você colocar na internet ou ir no site do gov.br, você consegue também emitir esse certificado, que ajuda bastante já, por exemplo, não sei, meu cartão de crédito não tem seguro, ou eu não tenho dinheiro para comprar o seguro agora, Bruna, o que eu faço? Procura isso daí que eles estão aceitando, pelo menos até agora aceitaram. Para eu entender direitinho, esse documento ele serve como uma forma de substituir o seguro-saúde, é isso? Isso, porque ele permite que você utilize os serviços de saúde nesses outros países como se fosse cidadão de lá. Entendi. Legal, não é? Muito legal, nunca tinha ouvido falar. Muito interessante. Pois é. A gente aprende todo dia. Falei, dia internacional é maravilhoso. Isso que eu amo. Muita loucura, a gente doida, mas é bom. Diga. Bruna, você mencionou a questão do consulado e também que eles checam se você é de tal jurisdição. Então, para esse visto, a pessoa tem que aplicar necessariamente do consulado da jurisdição dela. Não tem a possibilidade de aplicar, por exemplo, já de dentro da Itália, se ela, fui como turista, curti, quero aplicar. É possível ou tem que aplicar desde casa? Tem como, mas aí você precisa do Códice Fiscale. Que aí eu vou falar sobre isso também. Tudo aqui é building, tudo aqui devagarzinho. A Stacy, eu ia falando mais do pessoal que está no Brasil, no momento, mas tem essa possibilidade também. Prazos, como você já tinha iniciado aí, né? A gente já começava a falar já a Itália, um pouco mais moroso, um pouco mais devagar. Depende do agendamento. Ok, preciso. Então, assim, junta toda a documentação, tá? Deus, consegui toda a documentação, amém, né? Vamos lá. Não se esqueça, diploma deve ser traduzido, apostilado e traduzido para italiano, ok? Então, conte esse tempo também. E aí, demora de uns 2 a 4 meses para marcar. Isso que é o terror para conseguir um agendamento, ao menos em São Paulo. Assim, a gente conseguiu agora em 3 meses. Foi o mais perto que nós conseguimos. E pelo site ou pelo aplicativo, não sei se vocês conhecem, o Prenotami, que se usa para tudo, é o poupa-tempo italiano.
Tá? A gente faz tudo por lá. E aí, depois disso, cerca de 30 a 90 dias para sair uma resposta. Lembrando que depende do humor, vou repetir várias vezes, porque o povo tem que entender isso. O humor dos agentes migratórios. O sem feriado, se não tem. Feriado na Itália, feriado no Brasil, também conta, ok? Então, é uma jornada um pouco extensa comparada com outros países. Eu falei já aqui que eu amo o visto de nômade para Espanha, que eu acho muito mais prático, muito mais rápido, demora poucas semanas para sair os resultados. E Hungria demora, mas você já pode estar morando aqui e se virando, entendeu? Ninguém te perturba muito. A Hungria, a vantagem é que não tem só o de nômade, porque o de nômade se pede uma qualificação maior na questão da prova de renda, mas tem a opção do Guest Work Visa, que é um convidado, um trabalhador convidado, que eu achei um nome muito estranho, não sei porquê deram isso. Era Natal quando eles decidiram dar esse nome, então eles devem estar muito animados, né? Vamos dar o nome de convidados para os trabalhadores. Vou te convidar para trabalhar aqui no meu país. E esse já é mais fácil porque só exige 1.500 euros por mês. Tá? E para você ter na conta, tem que ter 4.000 na conta apenas. Já, assim, o resto da documentação praticamente as mesmas, tirando aquele formulário que eu falei e aquela carta da instituição de ensino. Pode ter perguntas, pode fazer, que eu estou aqui vendo. Que eu tenho que Eu falar. tava vendo a questão da renda, né? O visto italiano, você mencionou 28 mil euros. Na conversão atual, quando esse podcast foi gravado, setembro de 2024, está dando 173 mil reais, o que é mais ou menos uns 14.500 reais ao mês. Então, é até um ponto, né? O real ele tem perdido valor nos últimos meses. Para quem está próximo, talvez, desse limiar, pode fazer sentido aplicar enquanto o seu salário ainda qualifica, né? Porque uma vez aprovado, você já está no país, a princípio a residência já está ali, mas se for depois aplicar e está abaixo do valor, não conseguiria, né? Isso. Bom detalhe, porque eu não tenho nada de real, sou muito ruim com conversões, até com o forint aqui, que a gente usa a moeda daqui. Eu falo, ai gente, não me fala valor não, deixa eu ver se o cartão passar, passou, né? A gente vê depois se conseguiu pagar. Que eu não entendo essas conversões que eles fazem. Agora, voltando, lembra que eu falei do Códice Fiscale, certo? O CPF italiano. Teve pessoas que vieram reclamar pra mim, perguntando o que eu faço. Não eram clientes meus, mas acho que vão se tornar, felizmente, graças a Deus. Falando assim, Bruna, o que eu faço? Estão pedindo o Códice Fiscale. O Códice Fiscale é tudo, como eu havia citado. Na Europa, eu acho que vocês dois sabem, a gente depende muito de número de imposto, de taxa e endereços. Tem que ter endereço. E o nome da mãe. Tem que saber, não esquece o nome da tua mãe, que senão você não consegue entrar no banco, praticamente. Então, é a mesma coisa na Itália. O Códice Fiscale, ele é muito importante, por quê? Para o passo depois também, quando você chega na Itália. Porque aí você tem que fazer o visto de nômade é só o visto. Então você tem lá um ano, te deram o carimbo, te deram a foto, a papelzinho que eles colam lá no teu passaporte. Você tem até um ano para entrar. A gente sugere assim, fala, gente, entra até os próximos 6 meses, para não ter complicações depois. Quando você chega na Itália, você tem que pedir o permesso di soggiorno, que é a residência. Só que a residência você precisa do Códice Fiscale. Aí você vê, aí agora tem clientes falando, o pessoal fala, eu não consigo fazer o Códice Fiscale, porque é muito misinformation, miscommunication, é uma confusão na Itália às vezes. Como em todos os países, praticamente todos. Mas e assim, o Código Fiscal também é importante porque para abrir conta em banco, como eu havia dito, alugar uma residência, se você quiser ter um contrato registrado, não ficar aí de boca, depois a pessoa pega o seu dinheiro e some e você fica chorando porque a Itália é ruim. Não, você que não prestou atenção no podcast aqui que a gente está falando hoje. Então é aconselhável sempre obter o Código Fiscal primeiro. Como?
Ah, tá. Surpresa, surpresa. Você pode fazer isso diretamente no consulado, dependendo do ânimo do agente, que vai fazer isso pra você só com o teu passaporte e comprovante de endereço. Tá? Você pode explicar, fala, olha, eu quero fazer o código fiscal, manda um e-mail pra eles, que por e-mail geralmente que se resolve isso, em São Paulo especificamente, que eu trabalho mais com São Paulo, tá, galera? A maioria do pessoal vem de São Paulo ou do sul do Brasil, que vem pra mim. Você pode fazer isso lá. Você pode fazer por representação aqui, tá? Que é como que eu faço com os meus clientes, que a gente faz. Geralmente a gente já, pra pessoa não ter preocupação, dor de cabeça, a gente já resolve essa parte do código fiscal também. Ou pode fazer na Itália, só que aí tem aquele problema. De novo, se eles falarem assim, não, a gente quer que você tenha um código fiscal agora, antes de aplicar o seu visto, aí você tem esse impasse aqui, tá? Então fica essa dica aí, se você tiver paciência, quiser aplicar, faz isso, porque não é tão difícil, é gratuito o código fiscal. Claro, se você precisar de representação, tem a representação, né? Tem que pagar, né, galera? Mas o documento em si é gratuito. E a gente aplica, geralmente, vocês querem marcar agência. Agência, só que com Z. Ok? Fica essa dica de ouro de hoje. Busca o teu código fiscal para você se tornar um ser humano de verdade na Itália. Ok? O CODIS vai ser basicamente o equivalente do CPF brasileiro, né? Não consegue fazer Isso. nada importante de fato se não tiver o CODIS. Exatamente. Só que aí, assim, as pessoas às vezes ficam preocupadas, mas eu vou ter que pagar imposto. Porque a pessoa já pensa em CPF, já pensa em imposto. Sim e não, depende da sua situação. Você vai ficar na mais 183 dias? Você vai receber remuneração dentro da Itália? Tem todos esses detalhes também que um bom planejamento previdenciário pode lhe ajudar e evitar esse tipo de situação. Ah, eu vou pagar imposto ali. Não. Não se desespere. O Código Fiscal é para você mesmo ter os direitos de um cidadão italiano e depois o permesso de soggiorno, que aí você se torna mais italiano ainda, porque depois de um tempo você pode pedir a tua permanente, a residência permanente, e depois de 5 anos a cidadania, ok? Aí essa parte que já chegamos na Itália, permesso de soggiorno, se, por exemplo, eles falaram assim, olha, o senhor Rafael, vou usar o senhor Rafael aqui que foi o nome mais utilizado, senhor Rafael, você pode sim aplicar o teu visto, tá garantido. Aí o senhor Rafael chegou lá, bonitão, foi pra Itália. Chegou na Itália, o que ele vai fazer? Ele vai na agência, primeiro, tá? Que é como o escritório, a oficina de impostos na Itália. Vai pedir o código fiscal. Dentro dos primeiros 8 dias, ele tem que pedir esse permesso de soggiorno. Não pode passar 8 dias depois da chegada, porque é aí que as coisas se complicam. O pessoal se empolga, vou ver a Dolce Vita, vou passear, vou tomar um vinho italiano. Calma, gente, resolve a vida primeiro, pra ficar tudo direitinho lá, tá bom? E esse se faz na Anagrafe, que é o registro civil, o nosso registro civil no Brasil, tá? E geralmente ele também tem a duração, o permesso de soggiorno, a mesma duração do teu visto. Então, assim, quanto antes você entrar, você recebeu o teu visto, olha, recebi. Em vez de esperar, vou chegar lá no 11º mês, vai vencer o visto em um mês, não tem sentido muito, né? Então, quanto mais antes, melhor, e já começa a contar também para o teu processo no futuro, na próxima cidadania. Ok. Esse é um ponto importante também de mencionar, porque não é todo visto de nômade que leva para residência permanente nem para cidadania, né? Tem muito visto de nômade que, tu pode ficar aqui 1 ano, Croácia. Fica aqui 1 ano, dá no pé, bicho. Tu vai aqui embora. Tu vai morar, tu não vai virar croata nunca. Show. Mas o fato que a Itália permite isso é muito interessante, porque então se a pessoa tem um plano de longo prazo com a Itália, não tenho antepassados, mas eu quero virar um cidadão europeu através da Itália, é possível, né? Mesmo como nômade, é possível. Tirando o espanhol, eu acho que o italiano é o mais fácil de todos. Assim, nessa questão para um caminho para a cidadania, né? Eu não tenho que ficar buscando o meu tataravô, não sei o que lá atrás, né? Para gastar um valor também, porque não é barato quando a gente aplica para a cidadania. É um processo muito rigoroso, é delicado e depende de vários fatores. Então, às vezes a pessoa não tem condições, mas, como você disse, quer se tornar um cidadão europeu.
Então, a Itália e a Espanha são os dois caminhos mais práticos, eu acho, através do visto de nômade. Eu E colocaria Portugal também, porque Portugal também conta para a cidadania pelo visto de nômade. E lá é 5 anos. Então tá no páreo. Os países, digamos, ex-Roma, latinos da Europa são os mais atraentes para a cidadania, assim. eu não odeio Portugal, mas vou deixar bem claro que você nunca vai ver eu falando comparando Portugal. Desculpa. Ai, não sei. Ah, é que tem muitos lugares interessantes, a gente acaba dando preferência a falar desses lugares, né? Que pra gente é É. mais interessante. Sim, e também porque, assim, é um país que eu não trabalho muito, não gosto de trabalhar por conta da confusão que é ali. É muita confusão e é tudo muito bagunçado. Eu falo, gente, eu gosto de organização. E, assim, tem muito brasileiro já, gente. Vai para um país mais diferente, vai para um país legal, assim, né? Tem oportunidade de trabalho. Também questão de, se você, eu acho assim, vai sair do Brasil pra ficar na muvuca, fica no Brasil, que é a mesma coisa. Agora, se você está procurando independência financeira, procurando ganhar um dinheiro bacana, vai para um país um pouco, né, do nível mais alto. Não é Portugal. Falei, vai ficar gravado a resto da vida, meu Deus. Mas não, mas é um argumento real, assim, o pessoal agrupa a Itália, digamos, na categoria de países quebrados, né, igual, sei lá, Grécia, enfim, mas norte da Itália em específico tem algumas das zonas com o PIB mais alto de toda a Europa, né, Milão, enfim, são centros fortíssimos de economia dentro da Europa, então tem. E a qualidade de vida ainda, eu pelo menos gosto. Essa eu acho muito bom e eu acho barato. Nossa, um país que dá para comer. Eu gosto de comer, gente. Um país que dá para comer bem e barato é a Itália. Adoro. Né? E deixa eu ver aqui, qual é o próximo? Pode fazer perguntas se os dois tiverem, alguém mais tiver aí, pode ir passando. Então, eu quero colocar um ponto aqui que vai levar a uma pergunta. Eu comecei como nômade no do yourself, né? Quebrando a cabeça, a cara ali. E depois eu percebi que eu tava perdendo dinheiro e tempo e fazendo muita coisa errada, né? Metendo a mão pelos pés. E aí eu brinco, né, que hoje eu me tornei cliente, funcionária e parceira da CETI porque eu entendi a importância de o que a gente estuda muito dentro da escola austríaca, né, que é a divisão do trabalho. Que eu sozinha não vou conseguir fazer tudo com a maestria e a eficiência do que dividir essas demandas com profissionais especializados no assunto. Então já fica aqui o jabá para você que está interessado em fazer um visto nômade, procura a Bruna, gente, porque olha tanto de coisa que ela já falou. Vocês acham que é só assistir esse vídeo e fazer depois? Vocês estão muito enganados. E aí vem a minha pergunta. Eu apliquei para residência, ok? Agendei a entrevista, cheguei lá com os documentinhos, igual a Bruna me explicou aqui no vídeo. Só que eu cheguei lá e eu não consegui convencer o agente de que eu estou apta a ser uma residente e ele, pá, carimba, negado. Qual é o tamanho do meu prejuízo nesse sentido? Eu consigo logo em seguida abrir novamente? Como que funciona se Dá eu para tiver apelar. recusado, né? Gostei, gostei. Geralmente eles não vão já carimbar assim, negado. Deus me livre, né? Chegamos nesse ponto. E vou fazer só uma diferença aqui, sem querer te corrigir, porque eu sei que é uma mudança, é uma coisa que as pessoas confundem muito, o que é residência e o que é visto, tá? O visto é aquela autorização para entrar no país. A residência você faz quando já está no país e é aquela autorização para você ter os direitos do cidadão, que é o permisso de soggiorno, ok? Então, quando a gente vai no consulado, a gente aplica para o visto, tá? A gente pedindo um visto, no caso, que seria o nômade. Geralmente, o que acontece? Eles não são tão cruéis de falar assim, não, vai embora daqui. Não, não é assim. Eles geralmente conversam e falam, olha, você tem que dar o documento? Tá faltando isso daqui. Igual eu falei pra outra cliente, perguntar, você tem isso daqui? Tem aquele que não sei o quê. Pra um pergunta, pra outro não. Por isso que é bom sempre se prevenir e chegar com tudo em mãos. Tudo que eu falo assim, gente, literalmente tudo. Se puder um raio-x do seu pulmão, leva também, porque parece que falta eles pedirem isso, tem hora. Mas assim, levar toda a documentação, comprovar que você é uma pessoa de boa índole,
não só na questão criminal, mas também impostos, por exemplo. Eu sempre gosto de juntar comprovante de imposto de renda, ou a negativa, a certidão negativa de imposto de renda, que você não tem problema nenhum, não tá vindo do Brasil. Por exemplo, tô indo lá pra Itália porque quero dar uma escapada lá, porque tô devendo no Brasil. Então, sempre bom fazer isso. E aí você tem também o direito de apelar depois, tem um recurso diretamente com eles, caso eles neguem. Tá? Caso. Mas geralmente eles não negam de primeira, eles geralmente vão falar, olha, você não tem nada aqui, não dá pra eu aplicar, né, o colega, por favor, vai pra casa, pensar um pouco na sua vida. Ou vão falar assim, não, tudo bem, a gente vai pegar essa documentação, só que tá faltando tal. E também um detalhe, que eles estão segurando o passaporte durante a aplicação. Então, assim, se prepara, você não vai sair pra lugar nenhum, tá? Quando for aplicar, então, a gente na Itália é igual o chinês, também a mesma coisa, americano, segura. Só que assim, você vê que a Itália, eu comentei no começo, demora um pouquinho. Então, se você é uma pessoa que depende de viagens fora do Brasil ou fora do país que você está, por exemplo, do seu passaporte, pensar nisso. Respondi sua pergunta? Sim, com certeza. Ok. Mais alguma coisa? Eu vou passar aqui, vou falando, tá, gente? Pode seguir, pode seguir. Pode ir? Ok. Allora, o que acontece? Além dessa parte do chegou na Itália, fazer o permisso de soggiorno, aplicar a residência e ir também na prefeitura e fazer o seu registro, dizer, olha, eu estou morando aqui nesse lugar realmente, tal. Você talvez se você, se você for autônomo, você precisa do IVA, se registrar no IVA, o famoso VAT que a gente tem aqui, tá? Que é o registro fiscal de empresas, porque até mesmo autônomos precisam ter isso. Por questões, comprovar se você vai cobrar de uma pessoa fora da Europa, ou é italiano, não é? Porque quando você faz a fatura, me corrija, é fatura que chama o invoice? Isso, fatura, tá certo. Ok. A fatura, você precisa colocar isso daí também, ok? Então, nem fazer esse registro. Também é possível fazer você diretamente. Ou você fala assim, Bruna, não quero fazer, manda alguém, aí eu pago você. Sem problema, gente, a gente resolve tudo. Praticamente tudo, só não resolve a morte se você estiver ilegal por muito tempo. Aí fica mais difícil de resolver. A gente consegue ajudar só um pouquinho, né? Tem que saber a situação, cada caso é um caso. Agora, implicações fiscais para os empregados e os autônomos, no caso na Itália, porque lembro também nesse tema que o Francisco já tinha me questionado uma outra vez, e aí eu trouxe aqui um pouquinho. Pessoal, como a gente já está em 2024, eu vou falar sobre quem está aplicando depois de 2024, ok? Então, assim, a gente tem os empregados e autônomos, como eu falei, são os nômades, lembra? Freelancers, autônomos, aquela pessoa que tem a PJ no Brasil e quer ser o próprio sponsor. Ele tem uma taxa efetiva de imposto entre 5% e 15%, tá? Dependendo do local, porque lá também varia de região para região, pode ter que ter um imposto, uma taxa a mais ou não a ser paga além desses 5% a 15%, ok? Então é bem reduzida. E agora, mas tem um monte de incentivo fiscal. É isso que eu queria falar. Tem vários incentivos fiscais. Então, para quem, por exemplo, acabou de chegar, tem um negócio novo, acabou de registrar no IVA, por exemplo, tem aquela vantagem dos 5 anos, de 50% a 60% a menos, ou até mesmo, dependendo do teu capital, dependendo dos teus lucros que você consiga comprovar, se forem muito altos, também há alguns bônus e até mesmo isenções, tá? E também esses bônus, eles se estendem para tua esposa ou esposo, o cônjuge, no caso. Também tem essa vantagem na questão de imposto de renda, de declaração de imposto. Limites são de 85 mil euros, 85 mil euros. E como eu disse, começar uma atividade nova, aí por 5 anos, tem essa praticidade na questão do imposto, que aí fica mais baixo, que é de máximo 15%, e tem a isenção de imposto municipal ou não, dependendo da região. Percentual fixo, já falei sobre isso.
Ah, cheguei no obrigada, gente. Aqui pra mim terminou. Desculpa. Basicamente, assim, a parte fiscal da Itália, né? Quem tá como, digamos, um CLT normal, se fosse empregado de uma empresa italiana, o imposto pode chegar a ser bem pesado, né? Até 45%, mas tem vários regimes especiais, né? Aquele tipo de país que é estilo, sei lá, Malta, que também é um país que, na teoria, o imposto pode ir até bem alto, mas tem 50 regimes diferentes que pode dar uma aliviada. Então, esse regime aí dos forfetários, que é para profissional autônomo, tem um regime lá que é para empregados e profissionais que estão se mudando ao país por 5 anos, tem um outro também que aí não vai se aplicar para a maioria do público, mas para o pessoal ultra rico que pode pagar um imposto fixo de 200 mil euros ao ano, que eles 100 aumentaram mil. recentemente. Acho que tá em 100 mil agora. É 100 Subiu, mil. subiu. Era 100 mil, subiu, vão subir para 200 mil agora. Meu Deus. Eu vi a medida lá, então basicamente três regimes diferentes. Tem um regime para aposentados também, que o pessoal aposentado que ele paga uma alíquota fixa também sobre investimentos do exterior, acho que era 7 ou 12%, agora não me lembro de cabeça, mas assim, aposentado também consegue pagar menos imposto. Então, tem vários grupos aí que conseguem viver a Dolce Vita sem estar pagando 40% da sua renda pro Estado italiano. Esse acho que é o resumo mais importante da situação. E assim, tem que pensar também, a gente tem que lembrar que o Brasil tem acordos com a Itália. Então tem também como a pessoa, às vezes, evitar tudo isso. Depende de onde que o dinheiro dela está vindo também. É dentro da Itália? É no Brasil? De onde, quem que está te pagando? Tá? Por onde está entrando? Onde que a tua conta bancária está localizada também? Você continua sendo residente fiscal no Brasil ou não? Também tem essa possibilidade. Que muitas pessoas às vezes esquecem disso. Porque as pessoas pensam assim, eu vou deixar de ser residente fiscal no Brasil, eu não vou conseguir me aposentar. Totalmente contrário disso. Tem a possibilidade de receber alguns benefícios ainda, principalmente mulheres, por exemplo, por conta de questão de maternidade, a gente consegue continuar recebendo os benefícios do Brasil na Itália ou em outros países da Europa também. Então, assim, é uma vantagem também que aqui, por exemplo, a gente não tem acordo de bitributação com o Brasil, a Hungria, por exemplo. Então, assim, é uma vantagem também para aquelas pessoas que estão preocupadas e podem considerar. Claro, é relativo, depende de onde está saindo o seu dinheiro, lembre-se disso, que é o mais importante, quem é o teu pagador. Não. O que mais? Mais Entendi. perguntas? Mais coisas para você adicionar, Francisco? Mais aumento? Você trouxe aumento aí pra gente. Aumento, aumento? Dos 100 mil? Eu pensei só 200 mil. Ah, sim. Em relação à Hungria, eu lembro que tinha um acordo de não tributação com o Brasil também, mas eu agora não sei se está vigente, acho que não chegou a ser Não, eles estão publicado. discutindo. Estão discutindo ainda, né? Estão discutindo. Eu tô esperando também isso daí, também faz um tempo já. A Croácia agora começou, também está um pouco mais flexível. Estão conversando também, mas ainda não tem nada definido com a Hungria, infelizmente. Mas a vantagem da Hungria é que a gente tem um imposto fixo que é de 127 euros ao mês. Uhum. E é claro, você não pode passar. Deixa eu ver, acho que a gente está aqui em cerca de 12 milhões de forints. Acho que dá uns 300 mil? 300 mil euros? Ok. Deixa eu ver. 2 euros. Peraí, gente, que o computador está pensando. Rapidinho. Deixa carregar, deixa carregar. 31.800 euros anuais. Se você não passar disso, aí você paga 126 euros fixos de imposto aqui. Entendi. Ok, esse é um bom regime. No lado da Sim. Itália, se a pessoa, digamos, bateu na trave, não conseguiu a renda suficiente pro visto de nômade ainda, quais outras opções são possíveis hoje em dia? Imagino conseguir um emprego, visto patrocinado, é, como estudante. Tem alguma outra opção, digamos, se o visto de nômade não for bem sucedido? Tem o de voluntariado, au pair também, hoje em dia, au pair, puxei o pair, tá caramba, galera, au pair, voluntariado, o de investidor também,
Uma pessoa que já tem uma capacidade financeira maior pode investir também e ter visto de investidor. Basicamente. O de trabalho é difícil, porque assim, tem muita mão de obra na Itália, no sentido de pessoas que se sujeitam a fazer coisas por preço de banana e não têm a documentação. Correm que gostam, assim, gostam, né? Talvez não gostem, mas estão ali, se sujeitam a correr esse risco. Esse que é a complicação. Em todos os países, praticamente, hoje em dia é muito difícil conseguir o visto de trabalho. Tem a possibilidade, por exemplo, aqui e lá na Alemanha também, que está saindo bastante, que é o visto de procura de emprego. Uhum. Porque aí já facilita para você. Você chega e não tem que passar por toda aquela burocracia de ter aquela carta da imigração dizendo para a empresa, olha, a gente te autoriza você contratar esse fulano de tal. Não tem que passar por tudo isso. Essa é uma... Talvez também quem queira mesmo, eu quero trabalhar para alguém, eu preciso achar um trabalho, ajuda talvez nesse lado também. Para quem tem a cidadania italiana, tem alguma facilitação? É mais fácil ou é o mesmo processo? Para quê? Para tirar o visto? Um visto de trabalho? Se ela já tem cidadania, ela tem direito de morar e trabalhar livremente. Não Então, precisa. ela não precisa passar por esse processo de abrir um processo para conseguir um visto. Não, desde que a pessoa, claro, seja a documentação em dia, na Anagraf, né, no registro civil, tem que estar tudo em dia, a área dela tem que estar tudo em dia, tem um código de fiscale, tem tudo comprovante, ela pode trabalhar normalmente, pode ir e vir na Europa toda, na verdade. Uhum. Tem, claro, na Europa toda, pessoal, mas a gente tem que também comunicar o país que a gente está indo, porque o pessoal pensa, europeu pode ir morar em qualquer canto. Sim e não, ele pode ir, mas ele tem que comunicar também às autoridades locais que ele está agora trabalhando e vivendo naquele país. Uhum. Tá? Isso é mais de 90 dias. Mas a questão do códice ainda tem que fazer igual, né? Digamos, o pessoal que é cidadão italiano, só tem passaporte, aéreo, enfim, ainda tem que puxar o códice ou o pessoal costuma já conseguir o códice junto com a aplicação da cidadania? Então, tem uma empresa que quando eu fiz a minha, no caso, quando eu comecei a fazer o meu processo, na época, eles não faziam o código fiscal, eu tinha que me virar, era tipo assim, vai lá, ó, tá aí, entendeu? Mas tem algumas que já oferecem, então tem que ver, se a pessoa já tiver, maravilhoso. Agora, se não tiver, tem que pedir o código fiscal também, tá? Porque um depende do outro para poder fazer, senão não consegue abrir conta no banco. Como você vai trabalhar se você não tem conta no banco? Né? No Brasil a gente escolhe um Pix, mas em todo lugar. Sim. Como que você vê assim, essa parte dos trâmites que você tem que realizar na Itália, seja a abertura da conta bancária, a questão da residência, enfim, em relação ao idioma? É tranquilo da pessoa fazer isso em inglês, se ela ir nos departamentos falar, ou assim, é bom estar com no mínimo um tradutor automático do lado? Como que é o nível assim de inglês nos departamentos governamentais na Itália? Quase zero. Acho que menos de zero, se possível. Menos 25. É a temperatura lá na Sibéria. É muito ruim. Assim, falar italiano é essencial. Especialmente quando for na anagrafa, aplicar o permesso de soggiorno e o código fiscal. Se for fazer isso na Itália diretamente. E também porque, assim, qualquer probleminha que você tiver, por exemplo, bancos, por exemplo, eu morei na Itália por um tempo. E assim, até hoje estou procurando um ser humano que fala inglês lá. Não conheci, eu tive que aprender na força italiano. Era isso, passar fome lá. Então, só ficar margarita, bolonhesa, não dá, né? Não rola. Então, precisava desenrolar um pouquinho mais do que isso. Então, eu sugiro ou ser muito rápido ali no tradutor, tem aquele que fala e já traduz muito bem, ou uma pessoa para acompanhar é bom também, ajuda muito. Ajuda. Dos processos que você tem realizado assim recentemente, qual que você vê que são os principais destinos para brasileiros indo para Itália? A maioria é Roma.
Roma mesmo? Capital. Roma. Roma, não sei por quê, que Roma é chato. Roma não tem muito, é muito pequeno, gente. Não vai pra Roma. Tem tanta cidade linda na Itália e bem mais barata, né? Vocês provavelmente já conhecem a Itália. Aí eu falo, gente, que povo cisma com Roma? Né? Eu acho meio estranho. Mas Roma, tem muita gente. Até no sábado, depois da aula que eu fiz. Ai, gente, dei uma aula, só que foi pra Alemanha. Só que tem um pessoal também que veio ouvir eu falando da Itália. E eles ficaram falando assim, ah, é porque eu tô indo pra Roma. Eu falei, gente, mas que coisa que é essa com Roma? Antigamente era Milão, né? Agora virou Roma. A gente gravou um podcast com a Lígia, que hoje é nossa parceira também, e ela iniciou migrando para Roma e se desiludiu com a cidade, sabe? E hoje, depois de maturar bem as escolhas que ela fez, ela chegou à conclusão que foi uma romantização mesmo, sabe? É lindo, só que assim, eu estive em Roma acho que umas 11 vezes. Eu só saí uma vez no meu hotel, porque eu estava num hotel bem legal. Eu falei, não vou sair, vou ficar aqui. Quem quiser vir falar comigo, vem falar comigo aqui, porque eu não vou sair. Tinha nada pra fazer, vou. Que eu ia mais a trabalho. Aí eu falei assim, eu vou, tá bom. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer em Roma? Não sei, é muito pequeno pra mim, me dá agonia. Me dá nervoso, não dá, muito pombo na rua, ai, que agonia. Vamos ver, né? Agora com o visto de nômade, isso deve incentivar a galera a ir para cidades mais nível 2, nível 3, digamos, né? Acho que o pessoal que tava voltado mais para emprego, para trabalho, tava indo para cidades mais grandes, mas talvez consiga um boom aí das cidades pequenininhas, médio porte da Itália agora. Sim, e assim, o que eu notei também, um pouco na mesma área, eu notei um crescimento na busca de trabalhadores para pessoal que motorista de caminhão na Itália, tá se pedindo muito. Mas claro, tem que falar italiano, ok, pelo menos, né, para se virar ali, para conseguir se comunicar. Isso é bem comum na Itália, né? Meus amigos que aplicam para a área de tecnologia, na Europa no geral, geralmente o inglês basta, mas lá na Itália realmente eles exigem bastante o italiano. É porque eles não falam mesmo, assim. É muito fofo, porque eles vão rir, assim, eles vão ficar tipo, olhando pra sua cara, tipo, porque eles não entendem. É bonito também, porque assim, vamos preservar a nossa cultura, nosso idioma. Mas eles levam isso a fundo ali, é na raça. Tem que se virar. Mas é fácil, é muito fácil de aprender, assim. Nós brasileiros, nós temos um talento de se vira nos 30 que eu acho maravilhoso. Só brasileiro tem isso. Não vejo muitas outras culturas, então tenho certeza, assim, qualquer pessoa, mas, não sei, não conheço muito, as pessoas estão com medo, não vou sair do país que eu não falo o idioma. Gente, se joga, que a vida é muito curta, sabe? Pra não aprender italiano. É pertinho ali do português, E rapidinho. depois do portunhol a gente lançou o portuliano, né? Esse eu não tinha escutado ainda. Acabei de tirar. É bem assim que eu falo, portuliano. Bruno, uma coisa que talvez esteja preocupando assim o pessoal que está pensando em se mudar para a Europa é a questão né, as mudanças de políticas migratórias de forma geral. A gente até tocou no tema, né, que o pessoal está buscando mais imigrantes qualificados. A gente está vendo vários governos de direita chegando no poder na Europa com promessas de restringir imigração, de dificultar a cidadania. Como que você vê essa situação na Itália? Assim, você acha que, bom, estavam trabalhando nesse visto por anos, né? Acho que não vão fechar do dia para noite. Mas como que você vê assim essa questão de imigrar para a Itália? Se vai ser um ambiente mais hostil nos próximos anos ou se não é para tanto? Eu acho que não é pra tanto na Itália, ainda mais porque assim, a gente sabe que o problema da Itália no momento é aquela questão do envelhecimento da população, o que gera um pouco de desespero deles, então por isso que eles querem muito. A Alemanha é a mesma coisa. A Alemanha é a mesma coisa, mas agora o pessoal foram para as ruas, né? Acho que faz 2 semanas sobre essa questão também, então acho que é muito parecido nesse sentido. Querer restringir, tem sempre aquele povinho ali falando, né, no teu ouvido, mas eles sabem que eles não conseguem sobreviver sem os imigrantes. Hoje em dia é pior do que na época
de guerra, né? Porque antigamente precisava de gente para lutar, para estar nas batalhas. Hoje em dia eles precisam de gente para sustentar o país literalmente, para movimentar a economia. Então eu creio que não é para tanto. Na Itália, Espanha, Portugal, então nem se fala. Então tá tudo bem, tá tudo tá tudo calmo. Então, eu creio assim, apesar dessa radicalização. O que eu sim creio que é possível é que eles dificultem as leis de cidadania especificamente, porque tem alguns projetos, né, que estão já falando disso para dificultar para o pessoal de descendência. Talvez, vamos ver como fica em relação à naturalização. Por enquanto, pô, a Itália já é um país que leva um bom tempo, né? Não é 2 anos igual a Espanha, então acho que também, para quem vai morar e pensa nisso a longo prazo, não creio que vai ficar muito mais difícil do que já é. Mas aí é questão de ver o que vai acontecer, né? Ninguém aqui tem bola de cristal. Sim, e geralmente, assim, até mesmo com essas alterações nas leis, a lei não pode retroagir para prejudicar o indivíduo. Então, se você já estiver lá, já estiver contando aquele teu tempo, o que aconteceu aqui na Hungria, porque foi assim, no meio da noite, no Natal, como sempre, eles sempre fazem no meio da noite uma mudança, umas votações estranhas aqui. E a gente vai mudar toda a lei. E aí pararam de contar de muitos. Por exemplo, quem é freelancer não conta mais para os anos de cidadania. Quem é estudante não pode mais fazer o visto de reunificação, por exemplo. Tá? Então, assim, não pode até hoje prejudicar retroativamente. Então, o pessoal que já estava nessa contagem continua valendo normalmente. Tá? Agora, são as pessoas, por exemplo, se a lei mudar e você estiver aplicando, aí você tá naquele, né, meio sem Aí tem saída. o perigo, né? Agora, se a pessoa já aplicou, olha, tô aqui, a gente tem sempre que procurar eles sempre dão alternativas como você se manter ali no país também, porque eles entendem a necessidade que eles têm de vocês, né, de nós também, porque eu me incluo nessa como imigrante. E também a gente tem que sempre demonstrar, por isso que é importante, sempre essa questão que você comentou, deu bastante detalhes sobre a questão de imposto, por exemplo. É importante sempre estar em dia, é sempre importante fazer um planejamento, porque isso conta muito quando você vai aplicar para sua cidadania também. Tá? Você está morando aqui no país, não gera renda, não ajuda em nada. Para que você quer ficar mais tempo aqui? Né? Então tem que pensar nisso também, assim, ter a dignidade de ser um ser humano decente. Falando bom português é isso. Tá? Ser uma Sim. pessoa decente, fala, não, eu vou agir corretamente porque eu sei que isso vai interferir no meu futuro também, independentemente de por que lado que eles vão no final das contas, porque isso porque são eleições agora, eleições é sempre um circo, né, com Uhum. todo o país, todo mundo, na verdade. Entendi. Deixa eu ver. Acho que essas eram as principais perguntas. A questão dos documentos. Para poder apresentar na Itália, imagino que precisam ter tradução juramentada e legalização. O que que faz? O que que apostila? O que que não precisa apostilar? Como funciona essa parte assim, dos documentos que precisa apresentar mesmo? Geralmente, nessa lista de documentos que a gente conversou aqui, a maioria não precisa ser apostilado, que na verdade precisa ser apostilado, a não ser que não tenha nada em italiano, vamos dizer assim. Mas vamos dizer que você foi naquele que eu comentei do PB4, Uhum. aquele certificado. Ele é válido para todos os países, certo? Para todos os países, para esses 4 países. Não, são para todos, pessoal. Desculpa aí. Sim. Mas diploma, o histórico, a cartinha do senhor, seu chefe. O que eu aconselho geralmente a pessoa economizar dinheiro com a questão de tradução, essas cartas, essas provas que podem ser produzidas por você mesmo, já faz em italiano, se você tiver condições. Hoje em dia temos o ChatGPT que te ajuda também. Não é seguro, pode ser que fale uma besteira lá, mas se você conseguir, por exemplo, produzir essa carta já em italiano e pedir para o seu contratante assinar de forma digital
pelo e-notariado ou pelo, por exemplo, o Gov, pela assinatura digital, já economiza um valor para você. Agora, o diploma, o que acontece? Hoje em dia, eu fiquei sabendo também recentemente que o Brasil agora faz tudo diploma digital com QR Code, babado, né? Arrasou. Então, que documento impresso digitalizado automaticamente, assim, não pode ser apostilado. Não pode ser impresso e apostilado, mas você pode apostilar ele digitalmente. Eu já tenho a possibilidade desde 2022, tá? Então, assim, tá, eu tenho esse documento, ele é digital e eu vou, antes de imprimir, eu vou apostilar, ok. Tá bom? Mas não imprime, chega lá no cartório e fala assim, apostila isso daqui pra mim, que possivelmente não vão aceitar, tá? Tiver certidão de nascimento, por exemplo, se você for pedir depois que você foi aceito o seu visto, você tem o direito de pedir o visto de reunificação familiar também, tá? Isso inclui, lembre-se, tem que ser primeiro o teu visto ser aceito, porque aí você está ali provido daquela garantia, daquele direito de ir viver na Itália, e depois pode solicitar para os seus familiares mais próximos. Então, tenho 2 filhinhos e tenho minha esposa e quero levar todo mundo para lá, o meu marido, que seja. Aí você vai fazer o pedido de reunificação familiar. Como que você prova que essas pessoas são seus familiares? É a certidão de nascimento, certidão de casamento ou aquela de união estável. Serve união estável também, isso é importante para o pessoal que não está casado. Serve. União estável também é válido. Então, assim, esses documentos, lembre-se sempre também de não apostilar o que você casou em 2000 e bolinhas e apostilar ele agora, porque possivelmente qualquer consulado, não só italiano, eles podem recusar. Geralmente eles recusam. Eles dão preferência que seja até no máximo emissão de 6 meses atrás, tá? Então, assim, eu vou fazer a minha documentação daqui 2 meses, pede tudo novo, por segurança. Não leva os teus documentos antigos, porque você vai perder dinheiro, vai apostilar para nada, vai traduzir por nada também, tá? Então, tem que sempre conferir. Tem países que variam, às vezes aceitam. Por exemplo, fui fazer um processo mês retrasado no Paraguai e eles aceitaram um documento de 2 anos. Tava apostilado. Eu falei, tá bom. Eu falei, só vim ver, só vim testar as águas. Que ninguém sabia me responder por telefone ou por e-mail. Eu falei, vim testar as águas. Aí eles, não aceitamos. Eu falei, então excelente. Mas depende do país, ok? E do agente, lembre-se disso. Ele era muito simpático, esse rapaz. Então, assim... Depende da pessoa ali no fim das contas, né? Não é Isso. só o que está no papel. Exatamente. E eles tomam um pouco de vantagem disso também, né? Que eles sabem que você tá ali, tipo, ai, por favor, me dá esse visto. E eles, tipo, é o momento de poder do ser humano. E muitos, né, eles acabam interiorizando aquilo a sério. Tipo, tô aqui, você tá aí, fica quieto. Entendeu? Então a gente tem que meio que baixar a nossa bola e jogar o joguinho deles também. Pra conseguir. Mas tenta levar sempre, não leva de 2 anos não, gente, não siga. Eu tava com tempo livre pra fazer isso. Então, só para confirmar, quem que pode ser trazido como dependente que pode vir junto para a reunificação familiar? Dá para ir então pro lado, digamos, esposa, dá para ir para baixo, filhos, dá para ir para cima também, pai, mãe? Depende. Se você comprovar que essa pessoa depende de você. Ok. Porque, tipo assim, minha mãe tá super bem no Brasil e eu quero trazer ela. Por que eu quero trazer ela? Eles podem pegar nessa parte, tá? Que essa pessoa depende de você. Tem um sobrinho, por exemplo. Eu tô cheia de sobrinhos, tá? Eu sou cheia de trazer todo mundo pra Europa. Também. Por quê? Dependem de você? Precisa de você ou não? Tá? Nessa parte. Mas a princípio é cônjuge e filhos. Porque depende diretamente de você. Eles não vão querer desmantelar uma família, desmembrar a família toda só por nada. Então, para dúvida que o pessoal às vezes manda também, né? Eu tenho um primo morando lá, eu tenho uma tia que tá no país. Não se aplica aqui, gente. Não é o foco. Tem que comprovar, não sei se a tia precisa de ajuda, precisa que você esteja lá por algum motivo.
Não sei, talvez seja uma pessoa de idade já, ou um menor, alguma coisa assim. Fala que é menor não, porque senão o menor eu vou falar pra eu trazer pro Brasil e você vai ficar aí sem seu visto também. Porque eu sei o menor no Brasil sem o visto. Que é mais prático nesse caso. Beleza. Acho que em relação às nossas dúvidas, era esse o principal. Eu gostaria de abrir esse espaço agora, Bruna, se você quiser deixar alguma última mensagem, um comentário, encorajamento para as pessoas que têm interesse, curtiram a ideia do Visto Nômade na Itália, e também convidar elas a, né, marcar uma chamada contigo para explorar esse processo mais. Sim. Então, não só para a Itália, mas de outros países que eu trabalho também. Ai, tem que lembrar. Estados Unidos, Canadá, Hungria, Croácia, Albânia. Lembra aí que eu não lembro, pessoal. Eu não lembro. Eu tenho a lista, peraí. Albânia, Croácia, Hungria, Polônia, Bélgica, Bélgica, França, Spain, França. UK, Inglaterra. Deixe Também. nos comentários quais países vocês gostariam também para um próximo podcast com a Bruna, que daí a gente pode abordar esses aí em detalhes também. Mas por hora, se vocês tiverem interesse em basicamente quase tudo quanto é país na Europa, Canadá e Estados Unidos, aí podem entrar em contato. Isso. Entre em contato, pode me escrever lá no Instagram, que é o Bruna underline Legal Nexus, então é legal em português, Nexus, tá? SUS com U e S. Depois vocês podem deixar aqui se eles quiserem. Pode visitar minha página também, www.brunalegalnexus.com. E onde mais você pode me encontrar? Ai, gente, tô no Instagram, na maioria das vezes. Me encontra, se tiver dúvidas também, pode contatar na página também da SEX, pode me encontrar, estou lá, pode marcar um horário comigo, falar assim, não, Bruno, eu preciso de uma consultoria específica, essa é a minha situação, tô aqui perdido, não sei nem por onde começar, sem nem meu nome, que eu tenho um cliente que chega aqui e só nem tá certidão de nascimento. Eu tô risada, eu falo, gente, ok, eu faço milagre, mas não é tanto, né? Mas a gente ajuda também a achar certidão de nascimento, se precisar. É que tem uma cliente que chegou pra mim e falou assim, eu sei que meu nome é esse, o nome do meu pai é aquele. Aí eu falei, tá, a senhora tem alguma documentação deles? Não, não tem. Aí comecei a perguntar, não tinha nada. Aí eu falei, a senhora tem certidão de nascimento? Aí ela, eu acho que não. Eita. Tá bom então, né? Você sabe o seu CPF, querida? Não, eu tenho certidão de nascimento. É difícil, né, usar a cidadania assim. Mas, brincadeiras à parte, pode procurar. Também trabalho não só com essa parte de vistos, cidadania, como o Francisco mencionou, a questão do planejamento previdenciário para alguns países, não para todos. Em breve, para quase todos os países. Estou aí estudando muito para isso, tá? Tem novos colaboradores também chegando com o canal, tô aumentando também a nossa rede, graças a Deus. Então, pode vir. Divórcio, homologação, casamento também. Tem pessoal que tá fora, não sabe como casar, como tá fora. Não quero casar no Brasil, mas eu quero ir pro Brasil. Também tem essa possibilidade, galera. O Brasil é maravilhoso. A gente fala que o Brasil assim, tá muito atrasado, mas eu vejo o Brasil como, nossa, um dos países assim, mais. Gente, não tem palavras. É muito bom. O avanço tecnológico do Brasil é muito grande, muito grande. Essa é a questão de documentação e burocracia. Então, segue lá. Bruna Rocha, esse é meu nome. E eu sou muito ruim de falar sobre eu mesma, desculpa. Imagina, Tranquilo. tá ótimo. A gente deixa aqui do nosso lado também o agradecimento, foi uma verdadeira aula, muito, muito especialista, muito profissa na sua especialidade. Obrigado de novo, Bruna, por ter participado aqui. Vamos ver o que o pessoal vai comentar em relação aos próximos países que eles têm interesse. Talvez a gente grave algo de Hungria, talvez a gente grave algo de Croácia, vamos descobrir. Sim, Mas e é olha, eu isso. quero lembrar o pessoal que acompanhou a gente até aqui, que está assistindo a gente no YouTube, no Spotify, para deixar o like e compartilhar. Se você lembrou de alguém que está querendo fazer um visto, ir para Itália, trabalhar de lá, quem trabalha remoto ou conseguir um trabalho lá, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para todo mundo. E segue lá que eu dou também, depois me envia uma mensagem, se precisar daquele formuláriozinho, daquele modelo, sem problemas.
Sem custo, gente. Eu também sou generosa, tá? O link aqui vai estar na descrição do podcast, onde quer que você esteja escutando, tanto para agendar uma chamada com a Bruna, quanto também para o Insta dela. Então, quem ficou interessado, só confere ali embaixo e pode entrar em contato. É isso, gente. Obrigado a todos que estiveram assistindo até agora. Obrigado novamente, Bruna. E até a próxima. Obrigadão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.